casa? Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada nós vamos conversar com estrangeiros que falam português, porque a gente quer muito saber o que eles pensam sobre a cultura brasileira, sobre os brasileiros, enfim, vai ser super interessante. Então chega mais, puxa a cadeira, pega um pão de queijo que o O de Casa está começando. É isso aí. Mas antes de mais nada, a gente quer pedir primeiro, já dá um joinha agora para não esquecer, se inscreve no canal, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos, né? Todas as vezes que a gente posta um vídeo, você já fica sabendo na hora. E a gente precisa começar pelo nosso convidado de honra. Ele sempre participa da abertura dos episódios e hoje não ia ser diferente. Então, eu chamo ou você chama, Clá? E com vocês... Conselhos do Velho Ditado. É isso aí. E qual que é o conselho de hoje? Deus escreve certos por linhas tortas. Ah, todo mundo, né? Todo brasileiro conhece essa frase, né? Eu vou O que falar que é isso? eu vou falar o que ela disse pra mim, aí você conta Tá. o que você sente, tá? Ok. Bom, é típico da cultura brasileira essa linguagem figurada, né? De usar metáforas. Você sabe que eu não tinha nem percebido quanto a gente usa isso. Só conversando com os estrangeiros que eu percebi como que a gente faz isso com frequência, porque eu sempre tinha que explicar. Então, nesse ditado em específico, né? Deus escreve certo por linhas tortas, eu entendo que não é um caminho reto. Às vezes a gente pede alguma coisa, ou a gente está esperando alguma coisa, faz as nossas orações, e aí acontece uma coisa nada a ver, que você nunca pensou sobre, mas aquilo vai culminar no resultado que você estava esperando, né? Então essa é uma forma de ver esse ditado. E como que você vê, Clá? Eu vejo dessa forma também. É como se, quando as coisas não estão indo muito bem, a gente acha que está errado. Mas esse é o caminho que é o correto, que é o caminho designado, ou que é o caminho que vai nos levar para a coisa certa, né? Então, às vezes a gente acha que está indo pelo caminho errado, mas é porque a nossa vontade é que a nossa vida seja linear, e nem sempre é, né? Então é assim que eu entendo. E agora, Fê, eu tô super curiosa para saber o que a nossa convidada pensa sobre esse ditado. Ah, eu também. Então a gente já podia chamá-la, né? Sim. A nossa convidada de hoje é a Borboleta. Ela é professora formada em capoeira, Filhos de Bimba, Escola de Capoeira. Também é doutora Puente, diretora executiva de Ondas Community, um centro de bem-estar cultural em Fort Worth, Texas, e professora de estudos culturais na Texas Christian University. Borboleta, seja muito bem-vinda ao O de Casa. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada demais. Você já tinha ouvido falar esse ditado? Não, acho que não. Não? É um novato para mim, mas eu acho muito interessante tanto essas explicações que vocês dão e também essa ideia de essa preocupação que sempre temos com os detalhes, né? De fazer tudo certinho para chegar a um lugar, mas parece que também está dizendo que esses detalhes às vezes não são a coisa mais importante, se é uma mensagem depois das palavras, né? Atrás das palavras. Exatamente, exatamente. A gente decidiu começar os episódios com os estrangeiros, com os ditos populares, porque a gente percebe que quando a gente está falando com alguém que não é brasileiro, a gente usa muito essas expressões. E às vezes a gente, como a Fê falou, a gente às vezes tem que explicar, porque é difícil mesmo conversar com metáforas, assim como o inglês também, que eu sei que existem alguns ditados, mas não é tão comum vocês usarem os ditados em inglês, né? Tanto quanto o brasileiro. Então, acho que é isso. Não, e é muito legal quando a gente tem essa experiência de morar fora, de choque cultural, né, de conhecer outras culturas, porque você percebe coisas que antes a gente não percebia, né? Então, uma coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui é que o americano ele é muito mais literal, né?
Você precisa falar, você precisa fazer a pergunta para ter a resposta. Via de regra é assim. E o brasileiro, ele é muito mais do contexto, né? Então ele vai observar o contexto e vai te dar algo além do que você pediu. Você não precisa fazer todas as perguntas. E isso é cultural. Então é natural que na língua portuguesa a gente use mais metáforas, porque isso está alinhado com essa forma de pensar menos literal, né? Mais metafórica, assim. Mas muito bacana. E essa visão que você trouxe realmente também é uma outra visão. Você entendeu o ditado do tipo assim, veja se eu entendi certo. A gente não precisa planejar detalhadamente, porque vai acontecer o que precisa acontecer. Nem planejar, nem criticar, né? Também esse tipo do olhar, criticando se a linha tá torta, mas sem ler a mensagem, né? Isso. É bem por aí mesmo. Dá um espaço ali de aceitar o que está vindo, né? Assim, né? De sair um pouco do controle, né? Exato. Muito bacana. É verdade. Mas olha, todo episódio a gente, na verdade, começa pedindo o convidado para trazer uma música brasileira que o inspire. Você é da capoeira, né? E tem alguma música que você ouve do Brasil que fala, essa música tem a ver comigo? Não. Não, eu adoro a música, eu adoro ritmos, eu adoro dançar, mas tanto em inglês como em português, como em espanhol também, eu não ligo muito com a letra. Assim, tipo, mais a ritmo, a musicalidade. E, tipo, por exemplo, acho que foi 2016, quando o Copa Mundial foi no Brasil, eu teve a sorte de poder assistir um jogo do USA com o Belgium. E eu tava tudo orgulho. Eu não sou muito esse tipo de national pride, o que seja, né? Isso não fico com bandeira americana quando eu estou no Brasil. Mas foi um momento único, sabe? E entrando ali, teve esse momento de tocar o hino dos Estados Unidos. E eu fiquei em pé, tudo orgulhosa, do que seja, né? Que eu percebi que eu nem sei as palavras. Sem poder cantar nem o hino do meu país, porque com a música, na verdade, em qualquer linguagem, eu não ligo muito com a letra, é mais esse tipo flow que tem. Legal! Mas tem algum ritmo brasileiro que te inspira, que você gosta mais? Bom, Ijexá sempre é bom para começar uma coisa, né? Samba reggae também é muito bom, só para assim, tipo, chamar atenção, começar, que o corpo vai sentir o ritmo que é dançando. Bacana! Você sabe que a gente tem uma playlist no Spotify com as inspirações dos convidados, né? E a gente pode trazer um Ijexá para a playlist, que eu particularmente adoro. Você tem algum para indicar? Ou... Bom, eu vou ter que ver. Assim, tipo, não sei, o playlist que eu tenho é muito assim, Ileaie, ou Lued Luna, ou músicas assim que são bem populares e também, mas que tem esse ritmo. Mas eu vou procurar se eu posso ser mais específica com uma música que eu adoro. Ótimo, porque é bem legal. Essa playlist ela tá super inspiradora, porque todo mundo que vem aqui traz, né, uma inspiração, então tem muito significado. Aí a gente brinca que se você tiver com saudades do Brasil, é só botar a playlist. Você vai se inspirar. Mas, borboleta, eu estou muito curiosa para entender por que este nome. E junto com isso, da sua história, né, com a capoeira, do aprender português, como tudo isso começou, conta um pouquinho pra gente. Claro, pois o nome é nome de guerra, o apelido, né, que vem do mundo da capoeira. Eu comecei a capoeira, eu acho que foi em 2003,
2003 e 2004, que eles estavam oferecendo uma aula na universidade onde eu estava estudando. E matriculei na aula sem saber muito do que eu era e adorei a primeira ginga. E dentro o grupo que eu comecei com outro grupo, agora estou com o Filhos de Bimba, mas esse outro grupo tinha o nome de Centro-Sul. E o professor me deu esse nome na festa de batizado na Borboleta. E aqui estamos, mais que 20 anos depois, ainda usando o nome. Que legal! Então quer dizer que você conheceu numa aula experimental que você fez, mas até então você sabia alguma coisa sobre o Brasil, português? O que você tinha de informação? Então, isso foi quando eu estava fazendo, era um programa de mestrado e doutorado juntos, né? E ao entrar, eu já sabia que ia fazer uns estudos sobre a América Latina e o mundo cultural, assim, tipo, diaspórica dos africanos na América Latina. E eu estava matriculada numa aula de português, que, assim, tipo, no programa você tinha que fazer várias línguas também. Eu já falava espanhol, então aprender português ficou um pouco mais fácil, assim, porque tem muitas as regras gramaticais, muito vocabulário é parecido. Claro, sim, tem diferenças que são bem grandes também, mas isso ajuda muito. E dentro dessa aula de português, eu conheci alguém que já conhecia a capoeira e me convidou para fazer uma aula que eles tinham ali no Recreation Center da universidade. E eu não tinha, eu estava sem interesse, na verdade, ao princípio, mas com o começo do próximo ano, eu pensei, bom, preciso fazer mais exercício, não sei, seria interessante experimentar. Era uma aula paga, que a maioria das aulas que eles tinham lá no Rec Center foram de graça para os alunos, mas isso era um que você tinha que pagar. Era pouco, tipo $35 para o semestre, mas nesse período foi muito para mim. Mas eu decidi, bom, vou entrar, vou fazer. E eu adorei. Então, foi assim, como eu falei, eu já tinha um pouco de conhecimento com a língua portuguesa, que era também uma aula de português brasileiro. Então, tinha um pouco da cultura, eu estava estudando sobre o mundo diaspórico também, e tudo combinou, eu adorei. Então, isso foi, eu acho que em 2003, 2007, eu viajei pela primeira vez para o Brasil. E de 2007 até Covid, eu viajei para o Brasil quase cada ano, às vezes 2, 3 vezes ao ano. Isso também porque eu estava fazendo as pesquisas de doutorado e a universidade pagou as viagens. Que não é barato. Exato. No princípio, eu terminei com um doutorado em 2010. Então, quando eu comecei a ter que viajar da minha conta, foi outra coisa. Foi um choque total. Uau! Mas nessa época já foi uma prioridade, então agora eu levo alunos da escola aqui do Centro Cultural Ondas para o Brasil cada ano, cada 2 anos, e normalmente passamos uns 10 a 14 dias lá para o pessoal conhecer melhor a cultura, também tem essa interação com a linguagem português e também para conhecer melhor o que é a capoeira. Você vai para que cidade no Brasil? Salvador. Normalmente Salvador.
tenho a sorte de ter viajado bastante no Brasil. Eu conheci já vários lugares. Eu passei um mês em Acre. Ah, que legal! Rio Branco, no Acre. Passei tempo também em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Goiânia, um pouquinho em São Paulo, mas minha escola, essa Filhos de Pimba, a escola de capoeira, o sede está no Salvador. E isso já pelos últimos, sei lá, 12 ou 13 anos, primariamente eu vou para Salvador. Interessante, porque você já conhece o Brasil, como a gente diz, de cabo a rabo. Era nessa primeira viagem que eu fiz para o Brasil, em 2007, que eu comecei em Goiânia, passei uns 2 ou 3 semanas em Goiânia e depois transladamos para Acre. Eu passei um mês em Rio Branco, que quando eu fiquei, tipo, voltando para os Estados Unidos, passando por imigração, eles falaram, Acre, mas por quê? Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Olha, eu confesso que eu penso mesmo sobre Michigan, né? Porque é tipo equivalente, assim. Sim, porque aqui é muito frio e sempre que vem um artista famoso do Brasil, nunca passa aqui, né? Eu falei, nossa, tipo Acre, né? Na verdade, existe uma máxima no Brasil, e aí estamos sujeitos a cancelamentos, que as pessoas falam, o Acre existe? Mas você foi em reservas indígenas? Porque lá tem muitas, né? Não, eu estava lá para a capoeira, então eu fiquei com o mestre lá, eu conheci várias outras escolas de capoeira, eu estava contando essa história ontem, eu acho. De lá fomos para Peru, passamos 10 dias em Peru para também abrir outra escola de capoeira, foi uma experiência única. Com certeza. Nossa, que legal! A capoeira me tem levado para muitos lugares que sem ela eu nunca ia conhecer. Isso é interessante. Aí eu pensando que você já conhece tanta coisa do Brasil, como que você consegue levantar alguma surpresa cultural que você teve? Porque uma coisa é você estudar aqui, conhecer a cultura, falar o idioma, outra coisa é quando você vai, a mesma experiência que a gente tem, né? A gente aprende inglês na escola, mas morar aqui, a experiência é completamente diferente. Muitas surpresas, boas e ruins. O que você traz pra gente aí de diferença que te surpreendeu, assim? Eu acho que a quantidade de frutas frescas que você pode achar lá, os sucos feitos na hora, a comida, toda a comida acho que a comida lá é muito mais saudável também. Mas uma coisa que me deu um choque mesmo, que eu sabia que talvez ia ver, foi os micos. Que o mico, lá, agora em Salvador se vê menos dentro da cidade, mas antes foram igual com os esquilos aqui, né? É igual quando eu levo brasileiro para Texas, eles ficam com uns esquilos. Uau, esse bicho é incrível, eu só vi no cinema, não sei o que, mas ver um macaquinho, tipo, entrando na janela da casa, roubando banana, ou o que seja, isso foi uma coisa real para mim. Eu e a Fernanda, a gente morava na mesma cidade no Brasil. A gente era vizinha de rua, inclusive. E a gente morava num lugar muito arborizado, quase meio do mato. E era muito comum a fruteira em cima da mesa. A gente, às vezes, faltava um pedaço da banana. Isso passou a mim também. Eu cheguei em casa e fiquei, mas o que passou aqui? E vi que a janela ficou aberta e deduzi. Eles são super espertos, né? Eles são tão fofinhos. São. É verdade. É no mesmo nível dos esquilos, né? Só que não, né? Parece fofinho, mas não é.
Exatamente. né? Ai, que bacana. E você teve bastante experiência já, né, com o Brasil, com brasileiros, enfim, de repente já viajou até mais que a gente dentro do Brasil, né, conhecendo, porque sempre quando a gente é turista, a gente quer aproveitar e conhecer tudo, né? Quando a gente Exato. mora no lugar, a gente fala, depois quando der tempo eu vou, né, dar preferência para outras coisas, né? É sempre E assim. também com a responsabilidade do dia a dia, é difícil. É, Tipo, tem muitos lugares nos Estados Unidos que eu não conheço, pois é, mas eu tive a sorte de já conhecer vários estados, várias cidades no Brasil que eu sei que é uma coisa rara. sim, sim. E agora com a visão que você tem, né, de toda essa experiência e tudo mais, o que você acha que não se fala sobre o Brasil ou sobre os brasileiros e que deveria ser falado? Hum. Ah, tem, tem muitas coisas que o sistema de educação aqui nos Estados Unidos é muito insular. O jeito que eles ensinam a história e a cultura nos Estados Unidos, eles falam só do o que passa aqui nos Estados Unidos. Então, tem muitas pessoas que não têm, nem podem localizar o Brasil num mapa, né? Menos dizer qual é a linguagem que falam ali, e muito menos dizer algo sobre a cultura, as influências, tanto europeus como indígenas e africanos. E só conhecem, assim, tipo, um jogador de futebol, ou conhecem talvez uma cantora, um cantor, mas conhecer bem a diversidade que está dentro esse país, que é gigante, né? O Brasil, eu acho que é maior que os Estados Unidos, se a gente deixamos Tirar o Alasca. Alasca, né? Exato, tem que tirar Alasca, porque Alasca é outra coisa, mas é gigante e tem tanta variedade ali. O sul do Brasil não é o mesmo país que o norte, né? Parece outro país, é né? outra coisa, né? Assim, também, assim, tipo, você... Tem muita pessoa que conhece ouviram falar do São Paulo, mas o interior de São Paulo, eles não entendem que é outra coisa. Então, entender a diversidade e a rica história cultural que o país tem, eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes e que podia levar mais pessoas para que conhecer o país. Uhum. Também entender esse tipo o que é uma cidade grande. Porque tem muitas Né? pessoas que acham que moram numa cidade grande aqui nos Estados Unidos, mas chegando essa descida do avião, tanto para São Paulo, para Salvador, e vendo os prédios, vendo a quantidade de casas, a quantidade, e só imaginando a quantidade de pessoas que moram nessa pedacinho, né, de terra, é outra coisa, porque tem essa ideia, às vezes, nos Estados Unidos, que os países da América Latina, por exemplo, são tudo esse tipo third world, que já é uma ideia que não tem sentido, não tem para dizer, mas eles às vezes têm essa ideia de não tem nada esse tipo de modernidade, de tecnologia ou o que seja, e acham que tu mora assim umas barracas na praia ou o que seja. E não entendem que não é um país bem desarrollado, desenvolvido, desculpa, isso foi espanhol, desenvolvido e que tem de tudo, tem as cidades imensas, modernas, com transporte, com tudo, né? Mas também tem as praias, também tem a mata, tem as montanhas, tem tipo, as parques, tem um pouco de tudo e é muito, muito, muito lindo.
É engraçado você falar isso, porque quando você falou em parque, eu sempre penso assim, nossa, os parques aqui nos Estados Unidos são bem melhores que os parques no Brasil. Porque tem uma estrutura de sanitária, né? Você sempre tem água, você sempre tem um banheiro. Essa estrutura é diferente do que a gente tem no Brasil. Mas realmente no Brasil, a diversidade, ela fala muito mais alto do que essa estrutura, né, que a gente encontra aqui. E aí eu fico pensando assim, o que você vê de semelhança ou diferença entre a sua cultura e a cultura brasileira? Acho que tem muito que é parecido, muito mais do que a pessoa vai pensar à primeira vista, porque, pelo menos onde eu moro em Texas, que é o sul dos Estados Unidos, eu sei que às vezes falar do sul dos Estados Unidos também é uma choque, né, pensando porque os Estados Unidos fica tão no norte, mas a gente tem muita cultura diaspórica também, então muitas das comidas, tipo, comparando Salvador com a comida de Texas, do sul dos Estados Unidos, tem as mesmas raízes. Você pode ver isso, assim, tipo, no arroz e feijão também, o feijoada que é parecido, não é igual, mas com o gumbo, quiabo, que é uma vegetal que comemos sempre aqui em Texas também, milho também. Essas coisas tem coisas que essa relação vem desses raízes africanos, mas que às vezes esquecemos o impacto dessa cultura, dessa diáspora pelos dois continentes, né? Outras coisas parecidas, somos todos humanos. É verdade, é verdade. Para que ficar dividindo, né? Colocando diferenças e semelhanças. Mas eu vou te confessar uma coisa. Quando falo em Texas, o que vem na minha cabeça? Chapéu, né? Mas eu acho que o Texas, para mim, quando eu penso em Texas, eu penso em Minas Gerais, você acredita? Eu penso em Minas Gerais, eu penso no interior de Minas Gerais, eu acho. Acho que é isso. Bom, eu penso no desenho do Ligeirinho. Sabe qual é? Aquele que tinha um coiote. E eu lembro daquelas... É uma planta, né? Que fica rolando assim no deserto. Tumbleweed. Sim, que fica rolando. Muito bacana. Mas também o Texas tem esses prejuízos também, que não tem nada em Texas que é só assim, tipo, terra aberta com essas tumbleweeds que vão rolando pelas ruas, que são todos outlaws e cowboys, ou o que seja. Eu visitei o ano passado, eu visitei San Antônio e eu amei. Eu achei linda a cidade. Muito legal. O primeiro desse mês fomos para San Antônio, mas foi para fazer uma oficina de capoeira, então não vimos nada, nem descemos do carro. Só no poste depois para fazer a oficina. Então, mas falando sobre a capoeira, isso é muito interessante, porque a capoeira, ela não... a gente conversou até com um treinador sobre isso, né? Eu acho que a capoeira, ela diz muito sobre a cultura brasileira, onde as coisas realmente são misturadas, né? Então, na cultura brasileira é difícil você identificar, assim, ou é isso ou é aquilo. Geralmente é alguma coisa no meio, né? A gente trabalha com isso. Então a capoeira, ela é uma dança, é uma arte marcial, é uma luta, enfim, ela é tudo ao mesmo tempo, né? Assim, né? E é uma filosofia também de vida, né? Então eu queria saber o que a capoeira trouxe para você, como, vamos dizer, o que ela te transformou? Bom, como eu falei, eu acho que eu comecei a capoeira em 2003, ou foi 2003 ou 2004, mais que 20 anos já. Eu tenho 45 anos, então já é a metade da minha vida. E eu não posso imaginar
ou se eu não tinha conhecido a capoeira, a trajetória seria outra, completamente. E quem sabe para onde eu iria sem a capoeira. Porque a minha vida, tudo na minha vida, o trabalho que eu faço, os amigos mais próximos que eu tenho, eu junto dinheiro só para viajar ao Brasil, viajar para a capoeira e também para ver amigos que eu tenho feito pela capoeira. Então, o que ela me deu é a vida que eu tenho agora, na verdade. Eu já falei a sorte, as oportunidades eu tinha para conhecer muitos lugares do Brasil com a capoeira, mas também tipo no doutorado fazendo pesquisa tanto na República Dominicana como na Cuba, também na Jamaica. A primeira vez de chegar lá não era ir para a biblioteca ou arquivo, foi para conhecer os grupos de capoeira, para poder conhecer o povo do lugar, sabe? Porque você pode entrar numa biblioteca, uma universidade, assistir a uma palestra, não sei, entrar no arquivo, mas não vai conhecer a cultura mesmo, não vai conhecer, tipo, o povo. E mesmo que foi por essa via de capoeira, essa me deu a oportunidade de conhecer, tipo, as favelas, os townships em Jamaica, em Kingston, para entrar e conhecer, fazer viagens dentro da República Dominicana, que se eu fiquei só com essa, tipo, chapéu universitário, eu nunca ia entrar. Então, isso, abriu já muitas portas para mim e não posso imaginar que essas portas vão fechar. Ela é uma coisa que se você... essa ideia da roda também, do círculo da energia. O que você dá para ela, você também vai receber. E só que você não pode, assim, tipo... esquecer dessa responsabilidade de continuar o negócio. Mas eu estou agora, uns 20, não sei quantos anos depois de essa entrada no mundo de capoeira, é impossível dizer uma coisa que me deu, porque já faz parte de quase tudo que eu faço. Uhum. Então, mudando um pouquinho aqui para a gente falar do idioma, quando a gente aprende uma nova língua, a gente aprende um pouco mais sobre aquela cultura, né? Inevitavelmente, o jeito de falar, o próprio sotaque. No Brasil a gente tem sotaques variados, você já deve ter percebido isso. O próprio dito popular, né, como a gente começou o episódio, é um sinal do nosso idioma. Então eu queria saber, assim, depois que você aprendeu o português, o que isso te trouxe, assim, da cultura? Como que é essa relação com o idioma português do Brasil, né? Uhum. Que também é bem diferente do de Portugal, né? Isso. Eu não sei responder exatamente, porque eu concordo completamente de aprender uma outra linguagem. Esse tipo, o mesmo voz muda, né, de uma linguagem para outra, ou tem que ver com onde é que a língua vai deitar dentro da boca, ou o que seja. Mas também muda esse tipo, muda o pensamento também, o subjuntivo, por exemplo, que quase não existe no inglês, mas é bastante forte no português e ainda mais no espanhol, por exemplo, que é outro entendimento esse tipo da
realidade e de o que está passando e o que poderia passar, o que seja. Que tudo isso, não sei, tem seus efeitos no cérebro e na visão que você tem pelo mundo. Mas além disso, eu não sei, eu acho que eu não sei muito bem responder. Eu Não, vou dar fica um tranquila. exemplo que talvez Isso. possa te ajudar. Para mim, o inglês, ele é muito objetivo. A estrutura dele, ela é muito mais simples, né? A estrutura gramatical do que a do português. Então, isso faz com que as pessoas sejam mais objetivas, né? A visão que eu tenho do americano é essa objetividade, essa resposta direta, né? Porque a língua ela é construída dessa forma. Eu acho que o português, ele é mais difícil, assim, estruturalmente, vamos dizer assim, né? Então, isso faz com que também a gente não seja tão objetivo, assim, a gente dê mais voltas para responder as coisas, né? Então, isso é uma coisa que eu percebo bastante. A outra coisa que eu acho que pode ser diferente é falar sobre emoções. Eu acho que a gente tem uma gama maior de recursos para falar sobre isso e que isso faz com que os brasileiros sejam um pouco... Claro que eu não posso... Eu estou generalizando, né? Mas eu estou falando, enfim... No geral, que a gente seja muito mais friendly, né? Assim, muito mais... pelos recursos que a gente tem. Essa é a minha percepção. Eu não sei qual que seria a sua, se você consegue fazer essa relação. Eu diria, sem dúvida, que os brasileiros são mais friendly. Mas eu nunca pensei em conectar isso com a língua portuguesa. Eu acho que é uma cultura muito mais aberta, assim, tipo, crianças jogando fute na rua, né, que é difícil ver nos Estados Unidos. Conhecer todos os vizinhos e ter essa conexão de poder de verdade, ir a outra casa e pedir emprestado uma coisa que sempre é uma dita, assim, tipo, no inglês, que você pode go borrow an egg from the neighbor, mas ninguém vai fazer. Isso não é a realidade aqui. Mas também é uma coisa da clima, às vezes eu acho, porque quando você... Eu não sei, eu estou falando do Salvador. Quando as janelas estão sempre abertas. Simplesmente para deixar o ar passar, né? Mas isso também quer dizer que você está mais conectado com a comunidade, com o bairro onde você mora. E não só falando das casas de onde você mora, mas também assim, tipo, quando você usa mais um transporte público, você não vai ter esse medo de qualquer pessoa desconhecida, porque você vai ter que entrar no ônibus de qualquer jeito, né? Vai ficar esse tipo apertado, vai ter isso também, esse tipo que essa ideia de nos Estados Unidos tem esse medo de pessoal vai perceber que você está lá. Então você nunca vai entrar num local e gritar para alguém que fica, não sei, ao outro lado do lugar, mas é outra coisa, sabe? Que isso tudo isso partes diferentes da cultura que formam a consciência de uma, mas eu nunca fiz essa conexão com a linguagem especificamente, mas eu vejo que também está conectado. E você trouxe alguns elementos que eu não tinha pensado, tipo essa da janela aberta, faz todo sentido.
Faz todo sentido, porque a gente que morava tipo um condomínio, você deixava inclusive a porta aberta, né? Aqui você não vê nem janela aberta, faço ideia, porta aberta. Então, realmente, isso no Brasil é muito comum. As pessoas podem estranhar muito se chegar lá e ver as janelas abertas, porta da rua aberta, né? Às vezes você tem um muro que fecha na frente, mas a porta principal, ela tá aberta. E mesmo que a janela fica fechada ou aberta, nos os lugares onde eu passo mais tempo, não é janela de vidro, é um grade, né? É só essa parte de madeira que fecha, que abre, tá sempre aberta de certa forma. A intenção é sempre de estar recebendo pessoas, né? Estar aberto, né? Eu acho que é isso que você quer dizer, né? Isso foi uma coisa que eu percebi. Aqui, bom, onde eu tô é muito frio, né? Então, se ficar aberto, você morre, né? Não tem como. Né? Mas agora que começou a esquentar mais ou menos, né? Porque, como eu disse, hoje tá 9 graus. Mas eu abro as janelas, com certeza. Eu abro todas as janelas. E não é comum, as pessoas não abrem aqui. Eu acho que para manter, né, o aquecimento da casa, né, a climatização e tal. Mas como dar um ar diferente pra gente que tá dentro da casa, não é? Assim, você fica mais leve, é muito incrível isso, assim, faz muita diferença. E, bom, a Clarice era minha vizinha, né? E quantas vezes ela não foi lá em casa e falou assim, Fê, você tem tal coisa? Ou eu pedia para ela, claro, preciso ter. Então, existe mesmo essa coisa de pedir, lá a gente fala uma xícara de açúcar, né? Pedir alguma coisa pro vizinho e as pessoas realmente pedem. E dão, né, assim, com prazer, né? Então, isso é muito legal. E eu acho que também dá um espaço para essa espontaneidade de bater um papo, né? De chegar sem motivo. Você chega e fala, vamos tomar um café. E aí fica, né, batendo papo e tal. Isso é muito gostoso mesmo, assim. Sinto falta. É uma coisa que falta bastante aqui. Porque mesmo que a pessoa quer conversar, tomar um café, não vai fazer em casa. Vamos para um Starbucks, para um CVS, tipo... não sei. É outra visão do mundo, com certeza. É engraçado porque mesmo quando eu recebo algum convite aqui assim, vamos tomar um café, vamos conversar, eu sinto que eu me abro tanto que a pessoa me pergunta, e aí, como é que tá? Aí eu conto dos meus projetos, aí eu falo da minha vida, aí eu falo das minhas dificuldades, e aí a pessoa, legal. Não estava esperando tanta coisa, né? E eu fico esperando o outro lado, né? E eu fico, e aí, você? Comigo tá tudo bem. E o que mais? E o que mais? Isso foi um choque cultural. Exato. Você tem, assim, porque eu imagino que também, né, depois de tanto tempo convivendo com essa cultura, você tenha mais pessoas dessa mesma cultura também, né? De conhecer culturas novas, de estar inserido em outra, principalmente na capoeira. Tem algum amigo seu de não capoeirista e que sente essa diferença com você? Você percebe isso? Aí é uma curiosidade não minha. Não faço amigo com pessoa que não faz capoeira. De novo eu vou ter que repetir a mesma coisa. Como é que faz tanto tempo que isso faz parte da minha vida? E nem se lembra mais de como era ser antes disso, né? E também tipo, antes de começar a viajar tanto para o Brasil, como eu já contei, eu passei muito tempo na República Dominicana, na Cuba, e nesses lugares onde a cultura é muito mais aberta, é muito mais... Então, isso já são 30 anos de ter essa influência cultural na minha vida. E eu acho que isso também é porque eu acho mais gostoso, né? Eu sinto mais em casa nessas culturas, e é uma coisa que eu percebi sem perceber uns 18 anos.
de 7 anos, quando eu saí da casa dos meus pais, para ver o que mais tinha no mundo. E ao final, eu estou aqui. E Isso é é raro. parte da missão do estúdio, do Espaço Aqui, de Ondas Community também, é, de certo modo, ensinar como fazer parte de uma comunidade, como abrir as portas para poder aprender, para poder se conhecer melhor e para ser os melhores vizinhos para os nossos vizinhos, né? Assim, tipo, para crescer. Isso que você está falando, isso não é comum, né, do americano ir atrás de novas culturas, né, por várias questões, não é julgamento, não é isso, mas são questões estruturais, físicas, econômicas, né, que não dão essa vontade mesmo de conhecer outras coisas, É né? pouco curiosidade. Isso também tem que ver com o falou do sistema escolar, da política, onde estamos fisicamente entre os dois oceanos. Tudo isso faz parte, mas tem Verdade. uma falta. E maiormente o que tem interesse, por exemplo, nas escolas, eles ensinam francês ou alemão. Mas onde você vai ir para ter uma boa conversa em francês? Talvez na Canadá. Mas também isso sabe que é tudo esse eurocêntrico na visão e o sono dos que estão terminando o high school, né? É ir para a Europa. Essa sempre é a ideia de isso é viajar. Há uma falta de conhecimento das Américas, né? Que eles acham que é América. Que são os Estados Unidos e esquecem que as Américas são 2 continentes grandes, lindos e diversos. É verdade. Que legal. E se você fosse pensar em alguma coisa que você acha que na cultura brasileira é melhor e alguma coisa que na cultura americana é melhor? Então, assim, se você fosse falar, se a gente fosse juntar as duas, falar, acho que a gente devia aprender isso com os brasileiros e os brasileiros deviam aprender isso com os americanos. O que você traria? Eu acho que seria, não sei como falar em português, mas assim, tipo, two sides of the same coin. Os dois lados da mesma moeda. Os dois lados da mesma moeda. Tipo, porque, de certa maneira, o jeito e eu tô falando brasileiro, mas como, sabe, assim, tipo, onde eu passo mais tempo está em Salvador, e não está em Salvador, mas está no Nordeste, em um bairro específico, etc. Então, eu imagino que esse não é, assim, tipo, universal. Mas existe um preconceito que os sul-americanos, os brasileiros, os soteropolitanos sempre vão chegar atrasados. Né? Que tem esse de não ligar o relógio, assim, tipo, não saber. E se dizemos que vai começar às 7, vai começar às 8h30. Mas também, às vezes, isso pode ser que é verdade, mas tem que ver com o transporte, tem que ver com ter que esperar porque você, não sei, a luz, você tem que ir na loteria para pagar, tem que esperar na fila, tem que não sei, passando para comprar pão, você se encontra com um vizinho que tem que usar vai pedir emprestado, sei lá, para fazer uma chamada, não sei o que, né? E tudo isso não é que
é assim, uma coisa cultural de não prestar atenção o tempo, o relógio, assim, tipo, o horário. Mas é que tem muitas mais coisas que você tem que fazer em cada dia só para chegar ao lugar. Uhum. E coisas que Então, fogem do controle, né? exato. E essa ideia de, assim, tipo, deixar e assim, tipo, ir com as ondas, né? No fluxo, Deixar o controle, entender que vai ocorrer quando puder, mas no momento tem essas coisas que tem que fazer e não pode saltar, não pode pular, tem que fazer tudo, mas vai, como falou, para começar, essa mesmo que as linhas estão tortas, né? O mensagem está ali. E essa ideia de ter um pouquinho de fé e também de se relaxar um pouquinho, né? Uhum. Tudo o que tem que fazer, vai fazer. Uhum. Mas o outro lado da mesma moeda é chegar a tempo às vezes é bom. Então, eu acho que pra mim, uma coisa que eu tento fazer com as experiências que eu tenho nessas várias culturas não é dizer que esse é melhor que isso ou esse é melhor que isso, mas achar o jeito de usar essas experiências para melhorar a minha vida. E eu tenho um problema de eu trabalho muito, o dia sempre está cheio de coisas, mas se eu posso assim, tipo relaxar um pouquinho, sentar um momento, tomar um café com um amigo, e tudo o que tenho que fazer eu vou fazer de um jeito ou outro, não tem jeito de não fazer. E seria muito melhor se eu podia assim, tipo pular essa parte de estressar e só saber o que vai fazer, o que vai, que vamos chegar aonde estamos indo. Que eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito num mundo onde tá tudo é business, né? Tudo essa ideia bem capitalista de temos que sempre estar fazendo uma coisa produtiva, Sim, e sim. não podemos assim tipo perder tempo com as coisas de bem-estar que são esse de passar pelo vizinho e entrar, tomar um café e curtir. Esquecemos às vezes a curtir a vida. E também isso às vezes é porque tem essa arrogance, como fala? Arrogância. Arrogância nos Estados Unidos às vezes que a vida é garantida. Que você não tem que se preocupar com o amanhã. Então, por isso, é muito importante fazer todos esse business, esses negócios. E eu acho que, às vezes, em geral, em muitos países, onde tem, às vezes, as oportunidades não são tão fáceis a alcançar, você aprecia cada momento um pouco mais. É verdade. Nossa, você resumiu aí. Já tá brasileira total. Total! Eu tenho um amigo brasileiro, ele é do interior de São Paulo, mora em Kansas City. E ele inventou o nome de quasileira. Quasileira! Gostei desse quasileira. Quasileira talvez. Quasileira você é. Mas deixa, eu fiquei curiosa, porque a gente está falando de ondas o tempo todo e tem aí atrás de você Ondas Community. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como é que ele funciona, como que começou, o que é esse projeto. Tá, eu mudei para Texas em 2014.
eu, com a ideia de abrir um espaço de capoeira, eu já teve uns anos trabalhando com capoeira e então abrimos com o nome de Fort Worth Capoeira. E a concentração era capoeira e também outras danças folclóricas, maculelê, puxar de rede, samba de roda, etc. Mas fomos crescendo e também começamos a oferecer, às vezes, assim, tipo, uma aula de salsa, dança, né? No, a dança, ou uma aula de yoga, ou autodefesa, outras coisas que, como é que temos um espaço e o pessoal queria, assim, tipo, alugar espaço para fazer uma coisa cultural. Eu estava tentando também fazer mais conexões dentro da comunidade aqui. É a comunidade cultural, não especificamente brasileiro, mas esse pessoal que tinha essa visão da cultura e etc. E a ideia da Ondas Community came tanto das ondas de água, as ondas que são as vibrações da música, ou movimentação também. Eu acho que era uma palavra que não é muito difícil falar em várias, tanto para a pessoa que fala inglês, mas também tem pessoa hispanohablante aqui também, que é uma palavra conhecida, e também dá para o português. E não sei, foi isso, a ideia era, depois de uns anos de ter essas conexões, oferecer outras coisas, de fazer um rebrand como Ondas Community, que não era só a capoeira. E a ideia era fazer isso em 2020, que já sabemos. Sim, não deu certo. Começávamos o ano com toda essa ideia de fazer, e o Covid entrou, parou tudo para um tempo, mas agora já somos um non-profit, e oferecemos várias aulas em vários tipos de movimento cultural, como falei, yoga, mas também boxing, silat, que é uma autodefesa de Indonésia. Temos dança afro-cubana, dança dos orixás, dessa linhagem de Cuba também, que temos aqui. E, maiormente, também, do parte de non-profit, temos vários projetos onde entramos nas escolas, nos centros comunitários, e damos aulas de capoeira e esses outros, tipo percussão e música também, para as crianças que têm menos recursos, que são em bairros mais perigosos, etc., tanto para dar para eles uma experiência e uma atividade que é seguro e que é interessante, e que vai talvez oferecer a eles uma atividade que é bem saudável, etc. E também para dar para eles atividades que são representantes, autorrepresentantes, e não só ter essa ideia de as artes clássicas sendo só o balé ou tocar violão, mas pensar também em artes clássicas como a capoeira e como tocar berimbau, atabaque. Legal, parabéns. Isso é uma grande iniciativa para fazer as pessoas saírem do casulo, né? Muito legal. Borboleta, eu queria pedir para você o seguinte. Você sabe que no Brasil a gente recebe muita influência dos Estados Unidos, né? Pelos filmes, música, enfim, programas de TV e tal. E a gente cresce com uma visão, que é a visão que a gente vê nos filmes, né, de como é morar aqui nos Estados Unidos.
E também tem aquela coisa de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então a gente acaba achando que a vida lá nos Estados Unidos é muito melhor do que aqui. Porque quando você nunca saiu, você não tem referência. Então, né? E aí você descobre que todo lugar tem coisas boas e coisas ruins, e todo mundo tem seus problemas, né? Você só vai escolher os problemas que você quer lidar com, né? Mas eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes, né, brasileiros, né, aquilo que você consegue enxergar na cultura brasileira e no Brasil e que nem sempre nós brasileiros conseguimos. A clima. É o quê? Não ouvi. O clima. O clima. O clima. Pelo menos Salvador, que fica bem no centro do mundo, né? E tá sempre... o frio não é frio. E mesmo quando tá quente, lá não tá tão quente. Mas e também, como falei, coisas simples como essa ideia de uma cultura onde andar um pouquinho na cidade, onde você pode ter já falei, esses frutos, os sucos tão frescos, tão prontos. Tem coisas que são muito mais saudáveis. E até essa ideia de saber que você não pode controlar tudo e você vai ter que só ir com o giro de mundo, né? Você tem que acompanhar o mundo e não pode liderar tudo. Isso eu acho que é uma visão muito mais saudável do que temos aqui, de ter que estar liderando tudo, estar em controle de tudo. E ao final, o que fazemos é destruirmos a clima, ao final, né? Por tentar controlar tudo e não quer esperar um pouquinho. Então, tem certas coisas da vida lá. Claro que tem outras coisas que são muito mais difíceis, né? Tem certas coisas da estrutura política e também social, transporte, por exemplo, não sei, tem muitas coisas que é fácil dizer, sempre é fácil, como falou, né, que a grama é mais verde do Brasil. Eu acho que essa oportunidade de morar entre duas culturas também é uma oportunidade de verdade agradecer por que você tem, ficar grato e pensar nas oportunidades que você tem tanto por ter a experiência de ter vivido no Brasil e também por ter a experiência de ter vivido nos Estados Unidos. E eu acho interessante você ter falado do clima, porque só depois que eu tô morando aqui há 3 anos que eu consigo, olha só, pode até ser feio o que eu vou falar, mas agora que eu consigo entender o real significado do clima tropical. Gente, porque aqui ou é frio demais ou é quente demais. A gente sempre está do lado de dentro dos lugares, porque quando tem sol, o sol racha. Não tem aquela brisa, né? Não é tropical. Então, assim, hoje eu entendo o que é viver num país tropical. Veja pelo lado bom. Aqui, pelo menos aqui em Michigan, não tem mosquito. Sim, tem isso. Porque, coitados, eles congelam, né? Não tem como ter mosquito, né? Isso mesmo. Né? Não precisa se preocupar. Mosquito não é um problema. Verdade. Ai, gente. Então tá, a gente está chegando no final do episódio e a gente sempre pergunta
para esse estrangeiro que fala português, né? Se tem alguma palavra ou alguma expressão da língua portuguesa que ele incorporou no vocabulário dele, que assim, ele sempre fala e acha que faz todo sentido, assim. Tem alguma coisa? No escrito, coisa que eu sempre tenho que repensar antes de fazer, quando estou respondendo um texto, ou que seja em inglês, é esse de kkkk. Porque, claro, escrever kkk aqui é outra coisa. Tem que fazer 4 com 5. Eu achei que esse exato. kkk era universal, tipo, era risada em qualquer lugar, mas não é, né? Não. E, não sei, na fala, são as palavras pequenas, né? Sabe que você fala sem pensar, tipo, certo. Acho que também essa ideia de usar só o som, né? É uma linguagem, mesmo que não são palavras, mas é muito expressiva, né? Sim. Tem muito mais. É tudo que temos falado nessa hora até agora, essa ideia de não ter que sempre estar em controle e não pensar tanto no que o outro está pensando e se eu vou, não sei, pegar uma coisa do chão, eu vou falar ufa. Eu acho que volta para aquela coisa de ser mais espontâneo nas reações, né? Nas emoções, né? Eu vejo que aqui as pessoas elas são mais, vamos dizer assim, controladas no sentido de, às vezes, tá muito pé da vida, mas tá com uma cara plena, assim, sabe? Exato. Né? Tem esse de pensar tanto na aparência, às vezes, né? Então, né? Geralmente no Brasil você já demonstra logo de cara o que tá acontecendo, né? E outra coisa que eu não tinha pensado também, depois eu descobri com esses confrontos, do quanto a gente usa gestos para se comunicar. Também. Em português, né? Assim, então tem um monte, tem uma infinidade de gestos, assim, que tem uma mensagem por trás, né? Exato. Tipo, cheia. Tipo, cheia, tipo, ó. Ó, demorou. Né? Ó, lá atrás. Que mais? Podemos falar aqui vários. Né? Menina, nem te conta. Só nos gestos. Esse aqui, ó. Que a gente faz muito, né? É verdade. Que significa algumas coisas, né? Mas, ó, apanhou, viu? Apanhou. Ai, borboleta. Eu queria te agradecer imensamente. Quando você falou de que aqui a gente não... Que às vezes é bom a gente parar e conversar com as pessoas e tomar um café, eu me sinto que a gente fez isso hoje, sabe? Que a gente deu uma parada e não tomamos café efetivamente, mas a conversa foi confortável, como se a gente estivesse tomando um café com pão de queijo. Sim, não, né? Então, assim, agradeço a vocês para a oportunidade de aprender mais sobre o projeto de vocês também e compartilhar um pouquinho que é muito legal a ideia de ter esse espaço e compartilhar como vocês estão fazendo. Obrigada porque demais. A gente sempre vê assim a dificuldade enquanto imigrante da gente num outro país, mas tem o outro lado também, né? Como que as pessoas se sentem, né? Nesse confronto, vamos dizer assim, com a nossa cultura, né? Então é muito legal de ter a sua visão. Obrigada, viu, por ter aceito o convite, de ter sido assim tão espontânea. Como que é a expressão? Quasileira? Quasileira? Pois muito, é isso. Muito um papo muito de boteco mesmo, um papo brasileiro. E, bom, então eu tenho que deixar uns recadinhos aqui no final do nosso episódio, que é sempre
Gente, essa é uma iniciativa para a comunidade brasileira. A gente está aqui, dá um trabalhão fazer isso aqui, vocês não têm ideia, né? Ou quem trabalha com edição tem. Então, assim, para apoiar é só curtir, divulgar, né, para as pessoas, para imigrantes, as pessoas que pensam em migrar. Com certeza elas vão encontrar bastante informação útil aqui no canal. É isso aí. E vocês também podem nos seguir no Instagram, no Facebook, no TikTok. Mas, para saber se você conseguiu ver esse episódio até o final, você vai colocar aqui nos comentários a hashtag, presta atenção, hashtag KKKKK. 5Ks. Prova pra gente, né? Prova que você chegou até o final. Que tem alma brasileira, né? É isso aí. Gente, o De Casa vai ficando por aqui. Até mais, pessoal. Tchau. Ô de casa. O De Casa.